Olá pessoal, tudo bem com você? Deixa eu falar. Hoje eu vou estar fazendo aqui a correção da semana, na realidade da semana 1, 2, 3 e 4 do volume 2 aqui, para o ensino médio terceiro ano, bom? De matemática, ok? Nós vamos aqui para a página, se não me engano, peraí. Semana 4 de português. Matemática. Aqui é o seguinte, ó, no PET aqui da semana 2, logo no início aqui tem eixo temático, aqui é o números, contagens e análise de dados, estatística, mediana e moda, ok? Aqui da semana 1. Esse PET desse mês, basicamente trabalha com a área de estatística, ok? Média, moda, mediana, que são as medidas de tendência central. Então, nessa semana, vamos recordar o que é média aritmética e resolver problemas que envolvem essa medida. Média aritmética, o que é? Então, a média de uma série de dados numéricos é um número que busca resumir e sintetizar os diversos valores observados nessa série de dados. Ela é obtida somando-se todos os termos da série de dados numéricos e dividindo-se essa soma pela quantidade de termos dessa série, também denominada média aritmética ou média aritmética simples. Exemplo, a média aritmética entre 4, 1 e 7 é 4 mais 1 mais 7, ok? Esse aqui, eles cometeram um pequeno deslize aqui, ó. Porque aqui é 7, né? Então, 4, 1 e 7. 4 mais 1 mais 7. Eles colocaram aqui 123, né? 1, 2, 3, não sei por qual motivo. Mas tranquilo. Então, você vai somar isso aqui, ó. 7 mais 4 vai dar 11, com mais 1, 12. 12 dividido por 3 vai dar 4, ok? Exemplo. Uma família formada por 6 pessoas foi realizada uma pesquisa sobre a quantidade de anos de estudo de cada um de seus membros. Os resultados dessa pesquisa foram registrados na tabela seguinte. Então, aqui nós temos Bia tem 8 anos de estudo, Zoe tem 10 anos de estudo, Edu tem 5 anos de estudo, Isaac tem 15, Cleo tem 12 e Maria tem 10. Calcule a média aritmética da quantidade de anos de estudos dos membros dessa família, ok? Então, na realidade, aqui é o que a gente está querendo, a média aritmética. Então, para calcular a média aritmética, o que eu preciso fazer? Somar as idades aqui, ó, os anos de estudos, né? 8 mais 10 mais 5 mais 15 mais 12 mais 10, soma tudo. E como são 6 elementos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu vou dividir por 6, ok? Então, 60 dividido por 6, a média aqui de anos de estudo é 10. Tranquilo? Pessoal, os que são meus alunos, se tiverem alguma dúvida, pode postar lá no Classroom, que aí eu vou esclarecendo, tá bom? Atividades. Carlos fez 3 provas de física no primeiro bimestre. Suas notas nessas provas foram 7, 8 e 9. Determine a média das notas que Carlos obteve em física nesse bimestre. Olha só, aqui nós temos que calcular aqui, está pedindo aqui determinar a média, né, das notas. Então, a média das notas são 3 notas, ó. Então, a média, basicamente, só precisa fazer isso aqui, ó. Média é igual a 7 mais 8 mais 9. E, como são 3 elementos, dividir por 3. Então, isso aqui vai dar a média 8. Ok? Só isso aqui, tá bom, gente? Soma aqui e divide por 3 a média. É isso aí. A questão 2, calcule a média aritmética da coleção dos dados apresentados em cada caso.
Então, cada caso aqui você vai calcular a média aritmética. Média desse aqui, ó, basta pegar os 3 números, 15 mais 48 mais 36 e dividir por 3. Fazendo isso aqui, a gente vai obter o resultado 33, né? Se tiver qualquer erro aí, se caso eu descobrir o erro, ou se vocês descobrirem, podem estar comentando aí no YouTube, que depois eu faço a correção, tá bom? No caso aqui já é a correção da atividade. Mas como errar é humano, então eu posso cometer algum erro aqui, depois se a gente descobrir, eu coloco um errata aqui e beleza. Vamos para o próximo aqui. Então eu tenho que somar esses 4 números aqui e dividir por 4. Somando esses 4 números, eu vou ter aqui 346, se não me engano. Eu vou dividir por 4, que é 4 números. Então eu vou ter a média aqui, 86,5. Esse aqui, basta somar todo mundo, ó, letra C. Tem 1, 2, 3, 4, 5 números. Então eu vou somar todo mundo, dá 252. Eu vou dividir por 5, que vai dar 50,4. A letra D, só somar todo mundo aqui, que vai dar 45. E divide por 9, né? São 9 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Que vai dar o resultado, a média 5. Ok? Agora vamos para uma questão do Enem aqui 2013. Diz o seguinte, ó. 5 empresas de gêneros alimentícios encontram-se à venda. Um empresário, almejando ampliar os seus investimentos, deseja comprar uma dessas empresas. Então ele vai comprar uma dessas aqui. Para escolher qual delas irá comprar, analisa o lucro em milhões de reais de cada uma delas em função de seus tempos, em anos de existência, no caso, né? Esse tempo aqui, ó. Decidindo comprar a empresa que apresente um maior lucro médio anual, então ele vai comprar a empresa que tem maior lucro médio anual. O quadro apresenta o lucro em milhões de reais acumulados ao longo do tempo, em anos de existência, de cada empresa. Então, se a gente analisar aqui, ó, aqui nós temos 24 milhões de reais e em 3 anos. Então aqui, isso aqui vai dar uma média de 24 dividido por 3 vai dar uma média de 8 milhões por ano, ok? A próxima empresa aqui vai dar uma média de 12, porque nós temos 24 dividido por 2, ou seja, 24 milhões aqui em 2 anos. Então dá 12 milhões por ano, a média. A empresa H é 25 dividido por 2,5. Isso aqui vai dar 10. Porque 10 vezes 2,5 dá 25, né? Essa empresa M é 15 dividido por 1,5. Então aqui vai dar 10 também. E aqui é 9 dividido por 1,5, que vai dar 6. Então, diante disso aqui, ó, a resposta está na outra página, né? Então, diante disso aqui, qual a empresa que vai ser escolhida? Nós temos aqui primeira... Opa! Nós temos aqui, ó, empresa F, 8 milhões por ano, empresa G, 12 milhões por ano, empresa H, 10 milhões por ano, empresa M, 10 milhões por ano, empresa P, 6 milhões por ano. Então, nós ficaremos com a empresa G, que é a que vai ter a média de 12 milhões por ano, ok? Está aí a resolução. Vamos para 4 aqui.
É disponível esse aqui, eles colocaram a fonte, né, de onde que foi tirado esse exemplo aí, essa atividade. Em 2012, o PNUD Brasil, o IPA e a Fundação João Pinheiro assumiram o desafio de adaptar a metodologia do Índice de Desenvolvimento Humano, que é o IDH, global, para calcular o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, IDHM. Então, nós temos aqui o IDH e o IDHM. Dos 5.565 municípios brasileiros, com base nos dados do Censo Demográfico de 2010. Também se recalculou o IDHM para a metodologia adotada para os anos de 1990 e 2000. Para permitir a compatibilidade temporal e espacial entre os municípios no caso, no quadro são apresentados os dados de 5 cidades brasileiras. Está aqui. Uma ONG decidiu fazer um trabalho de acompanhamento com a cidade que teve a menor média aritmética dos Índices de Desenvolvimento Humano Municipal das 3 últimas décadas, dentre as 5 cidades analisadas. Então, nós temos aqui a década de 90, 2000 e 2010, ok? Então, aqui ele vai trabalhar aqui, ó, com a cidade que teve a menor média aqui nesse índice. Então, qual foi a cidade que teve a menor média? É o que ele está querendo saber aqui, ó, com base nos dados fornecidos, qual o município escolhido pela ONG. No caso aqui, eu já vou marcar aqui, foi Florianópolis. Por que Florianópolis? Aí você tem que fazer a conta aqui, ó. Somando isso aqui tudo, vai dar 2,46. Vou colocar aqui desse lado, 2,46. Aqui vai dar 2,28. Florianópolis aqui vai dar 2,25. 0,79, porque aqui, ó, a média aqui é você você pega aqui, ó, 0,79 mais 0,79 mais 0,79 e divide aqui por 3, você vai ter aqui 0,79, porque já é a média, né? Então, esse aqui nem precisa eu somar. Esse aqui vai dar 2,28. Divide isso aqui tudo por 3, que são 3 décadas, para a gente encontrar a média. Então, eu vou ter aqui a média 0,82, 0,76, 0,75, 0,79 e 0,76. Então, diante disso aqui, quem teve a menor média foi Florianópolis, tá bom? Então, é assim que a gente faz. Questão 5. A questão 5 do Enem 2018 diz o seguinte: a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA, de uma empresa, observando os altos custos com os frequentes acidentes de trabalho ocorridos, fez, a pedido da diretoria, uma pesquisa do número de acidentes sofridos por funcionários. Essa pesquisa, realizada com uma amostra de 100 funcionários, norteará as ações da empresa na política de segurança no trabalho. Os resultados obtidos estão no quadro, está aqui. Números de acidentes sofridos e aqui o número de trabalhadores em função do número de acidentes. A média do número de acidentes por funcionários na amostra que a CIPA apresentará à diretoria da empresa é: a média do número de acidentes por funcionários na amostra é... Isso aqui, para você resolver, primeiro a gente vai pensar o seguinte, ó. 0. Aqui você poderia utilizar aquela fórmula de média, né? A média ponderada aqui, no caso, porque nós temos aqui uma frequência aqui. Então, assim, 50 trabalhadores não teve nenhum acidente, ok?
17 trabalhadores teve 1 acidente. 15 trabalhadores teve 2 acidentes. Então, isso aqui eu posso fazer o seguinte, eu poderia colocar aqui, ó, média é igual 0 vezes 50 mais 1 vezes 17 mais 2 vezes 15 mais 3 vezes 10 mais 4 vezes 6 mais 5 vezes 2. Ok? Então, eu tenho que fazer a multiplicação de tudo isso aqui primeiro e depois eu tenho que dividir pelo número de funcionários. Por isso que eu marquei isso aqui, ó, que são 100. Então, no total aqui a gente vai ter 111 dividido por 100. Então, 111 dividido por 100 vai dar 1,1. Essa é a nossa média de acidentes. Ok? Numa turma de inclusão de jovens e adultos na educação formal profissional, ProEja, a média aritmética das idades dos seus 10 alunos é de 32 anos. Então, nós temos aqui 10 alunos, a média de 32 anos. Em determinado dia, o aluno mais velho da turma faltou. E, com isso, a média aritmética das idades dos 9 alunos presentes foi de 30 anos. Então, nós tivemos uma redução aqui, ó, de 32, a média, de 32 para 30. Ok? Para resolver um cálculo desse aqui, a gente tem que analisar o seguinte. Como que eu calculo a média? Então, de uma forma geral, a gente tem média, sempre vai ser igual ao total, né? Ao total dividido pela quantidade de itens, ou de pessoas no caso aqui. Então, se eu tenho aqui, ó, 32 é a média, eu não tenho o total, eu não sei a soma total, só que eu sei a quantidade, eram 10 pessoas. Então, aqui eu consigo saber quem é o total. Ó. Total vai ser igual a 320, porque 32 vezes 10, ok? Se eu tenho agora um total de 320, a média mudou agora. A média, deixa eu apagar isso aqui. A média agora não é 32, a média passou a ser 30. Então, 30 é igual ao total dividido pela quantidade. Não é mais 10 alunos, são 9 agora, né? São 9 alunos. Então, aqui, total é igual 9 vezes 30 dá 270. Então, nós temos aqui uma diferença. Ó. Então, aqui, se eu pegar a soma aqui, ó, a soma das idades dos alunos, menos a soma das idades dos alunos aqui, 320 menos 270, eu vou ter exatamente 0 menos 0 é 0. Aqui nós temos 12 menos 7 dá 5. Então, a média aqui, ó, a idade do aluno que faltou é de 50 anos. Tá bom? Média aritmética ponderada, o que é? Pessoal, logo na questão 5 anterior, eu acabei falando um pouco de média ponderada. Tá bom? Média ponderada é quando tem um peso, aí você precisa fazer uma multiplicação pelo peso e depois dividir pela quantidade de frequência de pesos, né? A média aritmética ponderada ela é similar à média aritmética simples. A diferença é que enquanto a média aritmética, todos os termos da série de dados numéricos
contribui com pesos iguais, a média aritmética ponderada, cada termo tem seu peso. A média aritmética ponderada é calculada dividindo-se a soma dos produtos entre os termos da série de dados numéricos e seus respectivos pesos pela soma dos pesos de todos os termos dessa série. Vejamos um exemplo. Preste bastante atenção nisso aqui. Em um curso de mecânica, a nota final e a média ponderada entre as notas obtidas em um trabalho prático e 2 provas. A coordenação do curso atribuiu diferentes pesos a essas 3 atividades. Peso 1 ao trabalho prático, peso 3 à primeira prova e peso 6 à segunda prova. Então, nós temos aqui o trabalho prático tem um peso 1, a primeira prova tem o peso 3, é como se fosse 10%, mais 30% dá 40%, mais 60%, que vai dar o 100% da prova, ok? Se um aluno obteve nota 8 no trabalho prático, nota 9 na primeira prova e nota 7 na segunda prova, qual foi sua nota final? Então, nós temos aqui, ó, o trabalho prático vale 1, peso 1, então 8 vezes 1, 8, mais a nota da primeira prova foi 9, só que é peso 3, 3 vezes 9, 27, mais 6, a nota 7, né, na segunda prova, vezes o peso 7. 6 vezes 7, 42. Então, nós temos aqui, ó, 40, 69, 77. Então, nós temos uma nota aqui, 77. Só que os pesos, nós temos 6, mais 3, 9, mais 1, 10. Então, 77 dividido por 10. Então, a nota final desse aluno foi de 7,7, tá bom? Aqui nós temos aqui a resolução, a solução, passo a passo. Então, nós temos aqui, ó, para calcular a média na situação descrita acima, temos que considerar, além da nota obtida em cada uma das avaliações, o valor do peso atribuído a cada uma das avaliações, ok? Então, nós temos aqui pesos. Trabalho prático, o peso é 1, nota 8. Prova 1, o peso é 3, a nota 9. A segunda prova, peso 6, nota 7. Então, aí, ó, o que nós fizemos anterior. 8 vezes 1, 9 vezes 3, 7 vezes 6. Dividido pela 1 mais 3 mais 6. Por que 1 mais 3 mais 6? São os pesos aqui, 1 mais 3 mais 6, ok? Então, deu 77 dividido por 10, 7,7. A questão 7 diz o seguinte, ó, uma avaliação de rendimento de alunos de um curso universitário baseia-se na média ponderada das notas obtidas nas disciplinas pelos seus respectivos números de crédito, como mostra o quadro. Então, nós temos aqui a avaliação. Para ser excelente, o aluno tem que estar com a nota de 9, entre 9 e 10, ok? Maior que 9 na realidade, né? Se ele tiver nota 9, ele é um bom aluno, ele não é excelente. Para ser excelente, ele tem que ser acima de 90%, ok? Bom aluno está entre 7 e 9, regular está entre 5 e 7, só que lembrando aqui, ó, sinal de menor, então menor que 7, significa que se ele tiver uma nota 5, ele é um aluno regular. Se ele tiver uma nota 5 ou 4.9, 4.95, ele é um aluno ruim. E se ele tiver uma nota menor que 3, é um aluno péssimo. Isso aqui foi a definição dessa instituição aí, tá bom? Quanto melhor a avaliação de um aluno em determinado período letivo, maior a sua produtividade na escolha da disciplina para o período seguinte. Determinado aluno sabe que se obtiver avaliação bom
ou excelente conseguirá matrículas nas disciplinas que deseja. Ele já realizou as provas de 4 das 5 disciplinas. Então, ele tem 5 disciplinas e 4 ele já fez provas em que está matriculado, mas ainda não realizou a prova da disciplina 1, essa primeira aqui, ó, conforme o quadro. Para que atinja seu objetivo, a nota mínima que ele deve conseguir na disciplina 1 é de... Nós temos aqui, ó, as notas, ok? E nós temos que descobrir qual é a nota mínima aqui que ele tem que conseguir para ele atingir o objetivo. Só que para ele atingir o objetivo, ele precisa de uma nota, ele precisa de uma avaliação boa, ok? Então ele precisa, nesse quadro aqui, para ser bom, ele tem que estar acima, ou seja, igual ou maior que 7. Então fica fácil aqui da gente conseguir resolver, ó. Vamos analisar aqui. Como que é a fórmula de média? Não é eu pegar aqui, ó, tem um número de créditos que vai ser nossos pesos, e nós temos aqui a nota. Então, para eu calcular a média, basta eu pegar isso aqui e multiplicar por esse aqui, tá bom? Então, já vou fazer aqui direto, ó, 12 eu não tenho aqui é como se fosse um x, tá bom? Então, aqui eu tenho 12x, 8 vezes 4, 32, 6 vezes 8, 48, 5 vezes 8, 40, e 10 vezes 7,5 dá 75. Somando isso aqui tudo, a gente vai ter 10, 15 com 2, 17. Eu não posso somar essa parte, né? Que isso aqui é uma variável. Então, aqui eu vou somar essa parte de baixo aqui, tá bom? Esse 12x eu vou deixar isolado. Então, nós temos aqui, ó, 10 com 5, 15, põe 0, vai 1. 3 vezes 4, 12, 12 com 17 dá 19. Então, nós temos uma soma aqui de 190. Então, aqui vai ficar 12x mais 190 dividido pela soma dos créditos. A soma dos créditos aqui vai dar 4, 6, 6 com 8. Desculpa aqui, pessoal, eu cometi um pequeno deslize aqui. 8 e 2, 10, com 5, 15, né? Com 5 vai 1. 3, 4, 12, com 7, 19, então 195. Isso aqui dividido por a soma dos créditos. A soma dos créditos aqui, no caso, é 42, ok? Então, você divide aqui por 42. Só que é o seguinte, a média a gente já tem. Porque ele precisa conseguir aqui, ó. Ele precisa conseguir uma média 7. Tá bom? Então, aqui, o que eu faço? Eu vou apagar esse M e aqui colocar um 7. Aí, o que você faz aqui, ó? Esse eu posso multiplicar por esse, ó. 42 vezes 7, isso aqui vai dar 294. É igual. Eu já vou pegar esse. Não, vamos fazer passo a passo aqui. 12x mais 195. Então, aqui vai ficar 12x
esse 195 passa para cá subtraindo, então 194 menos 294 menos 195, a gente vai ter 99. Então aqui vai ficar x é igual a 99 dividido por 12. Por que dividido por 12? Porque aqui vai estar multiplicando, ele passa dividindo. Então, no final das contas, x vai ser igual a 8,25, tá bom? Pega isso aqui, passa subtraindo aqui. Você vai achar 99, depois passa o 12 dividindo. 99 dividido por 12 dá 8,25. Está aqui a alternativa, tá bom? Seguindo aqui, ó, o N-Cisal, não sei como é que pronuncia isso aqui, Cisal 2015, em cada bimestre, uma faculdade exige a realização de 4 tipos de avaliação, calculando a nota bimestral pela média ponderada dessas avaliações. Se a tabela apresenta as notas obtidas por uma aluna nos 4 tipos de avaliações realizadas e os pesos dessas avaliações, sua nota bimestral foi aproximadamente igual a... Então, nós temos aqui a prova escrita, nota 6 com peso 4, avaliação continuada, nota 7 com peso 4, seminário, nota 8 com peso 2 e trabalho em grupo, nota 9 com peso 2. Então, aqui ó, eu já vou fazer a multiplicação logo. Isso aqui vai dar 6 vezes 4, 24. Aqui vai dar 7 vezes 4, 28. 8 vezes 2, 16. 9 vezes 2, 18. Por que eu já estou fazendo isso aqui? É porque a fórmula de média, a gente pega essa nota e multiplica pelo peso, não é isso? Então aqui ó, eu já tenho média é igual 24 mais 28, estou pegando esses valores aqui, ó, mais 16, mais 18, e vou dividir pela soma dos pesos. Então, 4 mais 4, 8, mais 2, 10, mais 2, 12. Que vai ser igual a 86 dividido por 12. Isso aqui vai dar um total de 7, aproximadamente, né, 7,2, tá bom? Que é a nossa resposta, letra D. Semana 2 fala sobre mediana. O que é? A mediana de uma série de dados numéricos é o valor que ocupa a posição central dessa série, quando seus termos se encontram ordenados crescentemente ou decrescentemente. Em outras palavras, a mediana de uma série de dados numéricos é o valor que separa a coleção dos termos da série em 2 subconjuntos, com a mesma quantidade de elementos, quando esses termos estão ordenados. Toda vez que eu falar de mediana, é porque é o seguinte, medida de tendência central, nós temos a média, moda e mediana, ok? Por enquanto nós falamos da média, que é só somar tudo e dividir pela quantidade de elementos. A mediana, você vai ordenar os elementos em ordem, pode ser crescente ou decrescente, tanto faz, dividir esse conjunto, esse conjunto em 2 partes e pegar aquele valor que está no centro, o valor central. Isso aí que nós chamamos de mediana. Então aqui um exemplo 1, considere o seguinte rol de notas obtidas por 7 candidatos em um concurso. Então 5, 2, 6, 13, 9, 15 e 10. Qual é a mediana das notas obtidas pelos 7 candidatos nesse concurso? Solução. De acordo com a definição de mediana, o primeiro passo a ser dado é a ordenação crescente ou decrescente dos valores. Então a gente pega todos aqueles valores, todas essas notas aqui, ó, 5, 2, 6, 13, 9, 15, 10, e ordena aqui em ordem crescente, tá bom? 2, 5, 6, 9, 10, 13 e 15. Então o valor que divide a série anterior em 2 partes iguais é igual a 9. Por que é igual a 9? Você pegou aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Então 3 vai ficar nesse conjunto, 3 vai ficar nesse conjunto, o que ficou no meio é nossa mediana. Então a mediana para essa série é 9. Leia-se, mediana é igual
a 9. Eles estão utilizando aqui MD, tá bom? Observe que nesse exemplo temos um número ímpar de termos, o que simplificou encontrar o termo central da série. Agora imagine o seguinte, se a série de dados possuir uma quantidade par de termos, a mediana será, por definição, a média aritmética entre os dois termos centrais, quando os dados se encontram ordenados crescentemente ou decrescentemente, tá bom? Então, no exemplo anterior, se acrescentássemos o valor 4 à série, então não tinha esse número 4, aí a gente foi e acrescentou aqui. Então, nós temos uma sequência 2, 4, 5, 6, 9, 10, 13 e 15. Já está ordenado em ordem crescente. Por ter acrescentado esse número, a quantidade de elementos aqui aumentou, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se é 8, é par. Então, como que eu divido aqui? Eu pego aqui um subconjunto com 3 elementos, um subconjunto com 3 elementos do lado de cá, ou melhor, um subconjunto com 4 elementos de cá, porque tem que ser subconjuntos iguais, né? E um subconjunto com 4 elementos de cá. Então, nossa mediana vai estar nesse meio aqui, Não é nem 6 e nem 9. Então, o que eu faço? Eu pego 6, vou somar com 9 e vou dividir por 2. Eu vou tirar a média entre os dois, que vai dar 7,5. Tá bom? Então, é assim que a gente faz mediana, tanto de ímpares, quantidade de ímpares, quanto de quantidade pares. Então, lembre-se, quando a quantidade de termos da série de dados for ímpar, a mediana coincidirá com um dos elementos da série, ok? E quando a quantidade de termos da série dos dados for par, só haverá coincidência da mediana com um dos termos da série quando os dois termos que ocuparem as duas posições centrais forem iguais. Se naquele exemplo aqui, se aqui, por exemplo, fosse 6 e 6, então a mediana seria 6, tá bom? No caso aqui é 6 e 9, por isso que deu 7,5, que foi a média. Na situação em que esses termos estejam ordenados crescentemente ou decrescentemente, já que, nesse caso, a mediana da série será a média aritmética dos seus dois termos centrais. Agora é a sua vez, resolva os problemas a seguir. Então, nós temos aqui a atividade 1, que fala o seguinte: em uma seletiva para o final dos 100 metros livre de natação, deixa eu só um momento aqui. Ok. Em uma seletiva para o final dos 100 metros livre de natação, numa Olimpíada, os atletas em suas respectivas raias obtiveram os tempos conforme a tabela. Então, nós temos aqui, na raia 1, 20,9 segundos, na raia 2, 20,9, na raia 3, 20,5, na raia 4, 20,8, na raia 5, 20,6, na raia 6, 20,6, na raia 7, 20,9 e na raia 8, 20,96, ok? Então, fala o seguinte, a mediana dos tempos apresentados na tabela é, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ordenar esses valores. Tá bom? Aqui nós temos o número da raia, então é só um espaço, né? Isso aqui não é número de pessoas, então é só a posição onde ele está. Isso aqui, no caso, para ordenar aqui, qual é o menor número que a gente tem? 20,5. Aqui, está aqui. O próximo, 20,6. 20,6 a gente tem 1, 2, só 2, né? 20,6, ok. Depois o próximo, 20,8. 20,8, cadê 20,8? Está aqui. Aí o próximo a gente vai para 20,9, que a gente tem 1, 2, 3. 20,9, 20,9, 20,9 e o próximo 20,96. Tá bom?
Esse 20,90 ou 20,9, tanto faz, tá bom, gente? Isso aqui não faz diferença. Então, eu poderia colocar o zero aqui para ficar igual o mesmo número de casas decimais aqui do último, tá bom? E o que a gente faz agora? Eu já ordenei, então nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 termos. Então, eu vou dividir aqui, ó, no meio, 4 para cá e 4 para cá, tá bom? Então, nossa mediana vai ser a média entre 20,8 e 20,9. Qual é a média? Qual é a metade aqui? Ó? Se você somar esses dois, 20,8 mais 20,9 e dividir por 2, a gente vai ter uma mediana aqui de 20,85, tá bom? Enem 2014. Os candidatos KLMN, está aqui os candidatos, IP, né? Estão disputando uma única vaga de emprego em uma empresa e fizeram as provas de português, matemática, direito e informática. A tabela apresenta as notas obtidas pelos 5 candidatos. Então, nós temos aqui a tabela. Então, a nota aqui, a primeira coisa, né? Quer dizer, vamos ver aqui o que o problema está pedindo, né? Primeiro. Então, segundo o edital de seleção, o candidato aprovado será aquele para o qual a mediana das notas obtidas por ele nas 4 disciplinas for a maior. O candidato aprovado será o KLMNOP. Então, nós temos aqui, ó, a primeira coisa, vamos calcular aqui a mediana de cada um, né? Então, nós temos aqui, ó, como que é a mediana? É ordenar os valores e pegar aquele valor que está no meio. Então, se eu tenho aqui, ó, 33, 33, 33 e 34, eu vou separar aqui, ó, 33, 33 está de um lado e 33, 34 está do outro. Então, o que está entre 33 e 33 vai ser 33. Então, nossa mediana MD vai ser igual a 33 para esse aluno aqui, ó. Para esse próximo aqui, nós temos 32, 33, 34 e 39. Então, 32, 33, 34. Vou colocar aqui para você, só para ficar mais claro. Ó. 32, 33, 34 e 39. Estou separando esses dois? Estou separando esses dois. Então, a nossa mediana vai ser a média entre 33 e 34. Então, é 33,5, né? Então, a mediana, 33,5. Aqui é a mesma coisa, ó, 35, 35, 30, ó, primeiro 34, né? 34, 35, 35, 36. Então, a mediana vai estar entre 35 e 35. MD é igual a 35. Porque não mudou, né? Ordenando esse aqui, a gente vai ter 24, 35, 37 e 40. Então, a mediana vai estar entre 35 e 37. Por que 35 e 37? Porque o 40 vai estar na extrema direita aqui, né, nossa. O 24 vai estar na extrema esquerda. E o 37, o 35 e o 37, eles vão estar junto aqui no meio aqui, ó. Então, eu tiro a média entre 35 e 37. 35 para 37 dividir por 2, a gente vai achar o 36 aqui. Aqui é só ordenar também a mesma coisa. Ó. Nós vamos ter 16, 26, 36 e 41. Então, o primeiro é esse. Segundo, terceiro termo e quarto termo, ok? Então, a mediana vai estar entre o segundo e o terceiro. Então, nós temos aqui 26 mais 36 e divide por 2. Então, a gente vai ter uma mediana aqui de 31. Então, quem foi escolhido aqui? Ó? Quem foi escolhido? 33, 33,5, 35, 36 e 31. Nesse caso, vai ser nosso aluno N, ok?
que ele teve a mediana maior aqui. Seguindo, o gráfico apresenta a taxa de desemprego em porcentagem para o período de março de 2008 a abril de 2009, obtida com base nos dados observados nas regiões metropolitanas de Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, e São Paulo e Porto Alegre. Então, nós temos aqui a taxa de desemprego. Olhando pelo gráfico, então, a taxa de desemprego menor está aqui, ó, a média, né? Aí vai subindo aqui o gráfico, vai aumentando, ok? Aí fala o seguinte, ó. Deixa eu ver se eu consigo colocar esse gráfico. Aqui nós temos um 9 lá em cima, né? Um 9, um 8,5 aqui. Só para eu poder posicionar aqui as alternativas. Na verdade, nem vai precisar, né? Vamos fazer dessa forma aqui. Pede o seguinte, ó, a mediana dessa taxa de desemprego no período de março de 2008 a abril de 2009. Então, nós temos aqui março de 2008 a abril de 2009. Aí está pedindo a mediana dessa taxa de desemprego. Ok? Então, para eu calcular a mediana, primeira coisa eu vou ter que ordenar esses valores. Então, qual é o nosso menor valor que a gente tem aqui? Não é 6,8? Então, eu vou colocar aqui, ó, 6,8. Depois, seguindo aqui, subindo no gráfico aqui, a gente vai ver que a gente tem o 7,5. 7,5. Depois, 7,6, a gente tem 2. Então, 7,6. 7,6. 7,7 a gente tem 1. Depois a gente tem 7,7, 7,8 não tem, 7,9. Nós temos 2. Aí vocês me perguntam o seguinte, precisa eu colocar todos esses elementos? Não há necessidade, basta você olhar aqui, ó, quantos elementos nós temos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nós temos 14 elementos. Então, a mediana ela vai estar entre o sétimo e oitavo termo, ok? Então, eu preciso de apenas 8 elementos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acho que faltou um aqui, né? Ah, tá. 8. Cadê o 7,9? Depois do 7,9 nós vamos para 8,1. 8,1. Então nós temos, a mediana vai estar entre o sétimo e o oitavo termo. Então entre 7,9 e 8,1. Então, somando 7,9 e 8,1 e dividindo por 2, nós vamos ter uma mediana igual a 8%. Tranquilo? Pessoal, se estiver muito rápido, basta vocês... Vai aí nessa opção aí do YouTube e diminui a velocidade. E se tiver muito lento, é só vocês aumentarem a velocidade um pouquinho aí, tá bom? Vamos falar aqui agora de moda. O que é moda? A moda na matemática é uma série aqui, ó. É uma série de dados, né? A moda de uma série de dados é definida como o termo mais frequente dessa série, tá bom? Assim como a moda, a gente fala assim que um carro está na moda quando a gente vê muita gente utilizando, né? Então, o princípio aqui, o conceito é basicamente o mesmo. Em outras palavras, a moda é o termo da série de dados que mais se repete, que aparece mais vezes. Cuidado, a moda não é o número de vezes que o termo mais frequente se repetiu, mas sim o valor desse termo. Bom, você vai entender isso aqui mais fácil daqui a pouquinho. Para dados não agrupados, simplesmente se observa o elemento ou elementos de maior frequência. A moda em uma série de dados, diferentemente das outras medidas de tendência central, pode nem existir, que nós chamamos de amodal.
bem como pode haver uma, que nós chamamos de unimodal, ou duas, que nós chamamos de bimodal, ou várias modas, que nós chamamos de multimodal. Então, nós temos aqui amodal, unimodal, bimodal ou multimodal. Exemplos. Considere os conjuntos de valores a seguir. Nós temos aqui 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 5, 5. O 2 aqui, ó, o 2 ele se repetiu quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Foi o que mais se repetiu. Então, ele repetiu 7 vezes. Por isso, nós falamos que a moda desse conjunto aqui é o 2. Veja que o valor que mais se repete é o 2. Então, teremos um conjunto unimodal. Logo, a moda é igual a 2. Lê-se moda igual a 2. O outro exemplo, 1, 2, 3, 5, 6, 8 e 10. Tem algum número que se repetiu? Não, né? Se não repetiu, nós chamamos esse conjunto de amodal. 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 5, 7, 7, 7. Observe que o 3 repetiu 3 vezes e o 7 repetiu 3 vezes. Então, nós temos aqui um formato bimodal. Nesse conjunto de valores, percebemos que dois elementos, 3 e 7, se repetem 3 vezes e essa é a maior frequência. Logo, nesse caso, teremos um conjunto chamado bimodal. Ou seja, com dois valores modais. Logo, a moda 3 e moda 7. O próximo conjunto aqui, nós temos 1, 2, 2, 2, 2. Nós temos do 2 aqui 4 vezes. 3, 4, 5, 5, 5, 5. Nós temos aqui 4 vezes. 7, 7, 8, 8, 8, 8. Nós temos aqui 4 vezes. Logo, nesse caso, observamos 3 valores com maior frequência, o 2, 5 e 8. Assim, teremos um conjunto chamado multimodal. Aí o multimodal aqui, no caso, nós temos a moda 2, a moda 5 e a moda 8, tá bom? Agora vamos para a atividade aqui. Um dado ele foi lançado 15 vezes. Se você somar aqui, ó, 3 mais 4, mais 2, mais 3, mais 3, então 3 mais 3, 6, 6 e 4, 10, com 2, 12, com 3, 15. Então nós temos aqui 15 lançamentos. Já foi dado aqui no problema. E os resultados obtidos estão representados na tabela abaixo, está aqui. Determine a moda e a mediana do conjunto formado pelos resultados obtidos dos lançamentos desse dado. Então, a moda aqui é fácil já de encontrar, né? A moda é o que mais se repete. Então, aqui nós temos aqui o 2. O 2 aqui se repetiu 4 vezes, o número 2. Então, por isso que a moda não é MD, não é mediana, é MO. Nós chamamos de moda, né? É o 2. E pediu o outro foi o quê? Determine a moda e a mediana. MO é 2. E MD, que é a mediana. A mediana basta a gente ordenar esses valores. Mas para ordenar esses valores é o seguinte, nós temos 15 valores aqui. Ó. Então ficou fácil. Só basta você pegar o 8º termo. Tá bom? Ah, mas como assim, professor? É o seguinte, ó, se a gente for ordenar esses números utilizando a frequência, nós temos 1, 1, 1, ok? O 1 se repetiu 3 vezes, ó. Então nós temos 1, 2, repetiu 4 vezes, então 2, 2, 2, 2. Vou colocar uma vírgula aqui, né, para ficar mais fácil da gente entender. O 3 aqui não se repetiu, o 4 repetiu 2 vezes, então nós temos aqui 4 e 4. O 5 repetiu 3 vezes, então nós temos 5, 5 e 5. E o 6 repetiu 3 vezes. Ó. Então nós temos 6, 6 e 6. Por isso que a moda é 2, porque a moda é o que mais se repetiu. Ó.
Agora, a mediana, basta você pegar o valor central aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pertence a esse grupo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pertence a esse grupo. Então, a mediana é quem? 4. Ok? Em uma escola com 200 alunos, então aqui já falou que tem 200 alunos, as idades são distribuídas de acordo com a tabela abaixo. Então nós temos aqui as idades dos alunos, dos 200 alunos. Determine a moda e a mediana do conjunto formado pelas idades dos alunos dessa escola. Pessoal, nesse caso aqui, ó, não vai cair na bestagem de destrinchar isso aqui, né? Colocar 10, 20 vezes, depois 11, 35 vezes, depois 12, 30 vezes, depois 13, 45 vezes, depois 14, 32 vezes, depois 15, 38 vezes, não. Porque isso aqui você vai perder um tempo retado aqui, tá bom? Então a melhor forma aqui de resolver, ó, vamos logo para a moda aqui. Quem é o que mais se repete? Aqui 40 repetiu 45 vezes, foi o 13, né? Então MO é igual a 13, que é nossa moda. A mediana não é o valor central? Então a mediana ela vai estar, o MD aqui no caso, vai estar entre o centésimo e centésimo primeiro termo, tá bom? Porque aqui é quantidade par, né? Se é 200, então vai estar entre o centésimo e o centésimo primeiro. Se você dividir 200 por 2, dá 100. 100 vai ficar de um lado e 100 vai ficar do outro. Então, está entre 100 e 101. A gente olhando aqui, ó, 20 com mais 35 dá 55. 55 com 30 dá 85. Então, o centésimo e centésimo primeiro termo vai estar aqui, ok? Se vai estar aqui, então nossa mediana é 13 anos. Tranquilo? Vamos para a próxima. O gráfico apresenta a quantidade de gols marcados pelos artilheiros das Copas do Mundo desde a Copa de 1930 até a de 2006. Pessoal, eu não conferi essas informações, tá bom? Mas está aqui, ó, disponível aqui na soupesquisa.com, acessado no dia 23 de abril de 2010, adaptado, tá bom? Aí se vocês quiserem olhar para ver se esses resultados são reais, é só conferir lá. Aqui nós temos esse gráfico, onde aqui são as quantidades de gols e aqui são o período aqui das Copas, né? Os anos aqui que foi tido a Copa. Mas não precisa a gente preocupar com a questão de anos que teve a Copa. A gente precisa preocupar com os dados aqui de gols. Bom, a partir dos dados apresentados, qual a moda e a mediana das quantidades de gols, porque aqui está pedindo gols, ó, marcados pelos artilheiros da Copa do Mundo. Então, para resolver isso aqui, a primeira coisa, aqui nós temos o menor aqui é 4, né? Eu vou enumerar isso aqui. Então, nós temos aqui 4, 5, que depois fica mais fácil da gente. 5, tem 2 5 aqui no caso, né? 6 nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse aqui deve ser 7, né? 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13. Então aqui,
Olhando esse gráfico de cara aqui, a gente já sabe que a moda, MO, a moda é 6, tá bom? A quantidade de gols aqui, a média da quantidade de gols aqui da a moda é 6. Agora, quem é a mediana? A mediana a gente não teria que ordenar todo mundo e depois pegar o valor central? Então, ordenando todo mundo aqui, ó, são quantos? Aqui nós temos... Eu nem queria, não estava muito afim de ordenar esse treino, mas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então nós temos aqui 18 números, né? 18 quantidades de gols. Então 18, a metade de 18 é 9, a gente vai pegar o nono e o 10º termo e dividir por 2, tá bom? Que aqui eu teria que ordenar, né? Colocar aqui, ó, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 11, 13. Aí depois pegar o valor central. Só que nesse caso, como eu sei que está entre o nono e o 10º, eu vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então está entre 6 e 7. Então nossa média, ou mediana, né? MD, vai ser igual a, se está entre 6 e 7, 6 e 7, então 6 mais 7 dividido por 2 vai dar 6,5. Ok? Tá aí a questão. Questão 4. A questão 4 diz o seguinte: ao iniciar suas atividades, um assessorista registra tanto o número de pessoas que entram quanto o número de pessoas que saem do elevador em cada um dos andares do edifício onde ele trabalha. O quadro apresenta o registro dos assessoristas durante a primeira subida do térreo, de onde parte ele e mais 3 pessoas, ao 5º andar do edifício. Então aqui nós temos a tabela aqui, ó. No primeiro momento aqui nós temos, entrou 4 e não saiu ninguém, né? Então nós temos 4 menos 1, menos 0, né? Desculpa. 4 menos 0, 4. Aqui, no primeiro andar, entraram mais 4. Então, a gente tinha 4 aqui, com mais 4 dá 8, né? 8 e saiu 3, então ficaram 5. Aqui entrou mais 1. Então, 5 com mais 1 ficaram 6 e saiu 1. Ficaram 5. Aqui entraram mais 2, então 5 mais 2, 7. E saiu 2, né? Então ficaram 5. Aqui entraram mais 2, então ficou 5. Já tinha 5, né? Com mais 2, 7. E não saiu ninguém. Então 7 menos 0, 7. Aqui entraram mais 2. 7 com mais 2 dá 9. E saíram 6. 9 menos 6 dá 3. Então qual é, aqui está pedindo o quê? Com base no quadro, qual é a moda? A moda é o que mais se repete. Então a moda é 5. Está aqui o resultado. Letra D. Semana 4, essa semana 4 é mais como, é só atividade mesmo. É como se fosse uma revisão, tá bom? Então aqui a primeira questão fala o seguinte: uma loja que vende sapatos recebeu diversas reclamações de seus clientes relacionadas à venda de sapatos de cor branca e preta. Então nós temos sapato aqui de cor branca e cor preta. Os donos da loja anotaram as numerações dos sapatos com defeito e fizeram um estudo estatístico
com o intuito de reclamar com o fabricante. A tabela contém a média, a mediana e a moda desses dados anotados pelos donos. Então nós temos aqui média, mediana e moda. Para quantificar os sapatos pela cor, os donos representaram a cor branca pelo número 0. Então o 0 está associado com a cor branca. E a cor preta pelo número 1. Sabe-se que a média da distribuição desses zeros e uns é igual a 0,45. A média aqui é o seguinte, ó, se você tem mais zeros do que 1, a média ela vai puxar para menor do que meio, tá bom? Se a média aqui, ó, fosse maior que 0,5, significaria que teria mais sapatos pretos com problema. No caso aqui, ó, como está menor que meio, tem mais sapatos brancos. Porque a média ela sempre puxa pelo que tem mais quantidades, tá bom? Então aqui o que acontece? Significa que eu tenho mais sapatos brancos do que sapatos pretos aqui. Os donos da loja decidiram que a numeração dos sapatos com maior número de reclamações e a cor com maior número de reclamações não serão mais vendidos. A loja encaminhou um ofício ao fornecedor de sapatos explicando que não serão mais encomendados os sapatos de cor. Qual é o que você acha? Aqui no caso aqui, ó, a gente tem a maior quantidade de sapatos é da cor branca. E qual é a quantidade de sapatos? Qual é o número, né, que teve maior quantidade de sapatos devolvidos com problema? Se a gente vai olhar a moda aqui, ó. Por que a moda? A moda não é o que mais se repete? Então aqui nós temos 38. Então, olhando pelas alternativas, qual o sapato que ele não vai mais pedir? A cor branca de número 38, ok? Porque o número 38 foi o que mais repetiu, e dentre os que mais teve problema de devolução, a cor branca, ok? Questão 2. Uma pessoa fazia uma pesquisa com alguns alunos de um curso, coletou as idades dos entrevistados e organizou esses dados em gráfico. Está aqui o gráfico, aqui, a idade e a frequência de ocorrência. Aí pede o seguinte, qual é a moda das idades? A moda é o que mais se repete, gente. Então aqui, ó, qual que mais se repetiu? 21 pessoas... uma pessoa fazer uma pesquisa, alguns alunos, 21 alunos, né, no caso. 21 alunos do curso aqui, ó, tem idade 9. Então, qual é a alternativa correta? Letra A. Questão 3. Tá acabando, viu, gente? Tá acabando. E eu não vou fazer corte nesse vídeo, então assim, eu estou gravando e se tiver qualquer erro aí, depois vocês me corrijam, tá bom? Eu não vou fazer edição, vai ser postado do jeito que estiver aqui. Enem 2015. 5 amigos marcaram a viagem à praia em dezembro. Para economizar, combinaram de ir num único carro. Então, tem 5 amigos, cada amigo tem um carro. Aí cada amigo anotou quantos quilômetros o seu carro fez em média por litro de gasolina nos meses de setembro, outubro e novembro. Aqui, ó, setembro, outubro e novembro. Ao final desse trimestre, calcularam a média dos 3 valores obtidos para escolherem o carro mais econômico, ou seja, o que teve maior média. Os dados estão representados na tabela. Então nós temos aqui, ó, o carro 1, se a gente calcular a média aqui, é só somar os 3 e dividir por 3, tá bom? Soma os 3 valores, setembro, outubro, novembro, e divide por 3, a gente vai ter uma média aqui de 8,2. 8,2. O próximo aqui vai ter uma média de 7,7. O próximo uma média de 8,7.
o próximo a média de 8,2 e o próximo a média de 8. 8 o quê? Isso aqui vocês vão olhar aqui, ó, quilômetro por litro. Então, o que fez maior quantidade de quilômetros por litro é o melhor carro. Então, qual é nosso melhor carro? Está aqui, que é a alternativa C. Ok? Questão 4, só falta a 4 e 5, aí a gente acaba. Em uma fábrica de refrigerantes, é necessário que se faça periodicamente o controle de processo de engarrafamento para evitar que sejam envasadas garrafas fora da especificação do volume escrito no rótulo. Diariamente, durante 60 dias, foram anotadas as quantidades de garrafas fora dessas especificações. O resultado está apresentado no quadro. Está aqui o resultado. Aí fala o seguinte, ó. Deixa eu ver se dá, aí ficou melhor. A média diária de garrafas fora das especificações no período considerado é... Aí vocês vão escolher aqui a alternativa. Mas para escolher a alternativa a gente precisa resolver, né? E para resolver isso aqui a gente pode pensar o seguinte, ó. Como que eu calculo a média? Média é igual... Já que aqui nós temos uma frequência aqui, ó. 52 dias não tiveram nenhum problema aqui, ó. As garrafas não tiveram problema. 0 garrafas fora da especificação. 5 dias teve uma garrafa. 2 dias teve 2 e 1 dia teve 3. Então, para calcular a média, basta pegar aqui, ó, 0 vezes 52, você já sabe a resposta, mais 1 vezes 5, mais 2 vezes 2, mais 3 vezes 1. Ok? E dividir isso aqui pela soma dos dias aqui, no caso, né? Não é das quantidades de garrafas especificadas, que aqui são 60 dias. Então, a gente vai dividir por 60, que vai dar uma média diária, porque pediu a média diária, né? Uma média diária de 0,2. Alternativa B. Próximo e último. Os alunos... Prestem bastante atenção nessa questão, que ela resume muita coisa aí para vocês. Os alunos na disciplina de estatística, em um curso universitário, realizaram 4 avaliações por semestre, com os pesos de 20%, 10%, 30% e 40%, respectivamente. No final do semestre, precisam obter uma média nas 4 avaliações de, no mínimo, 60 pontos, para serem aprovados, ok? Um estudante dessa disciplina obteve os seguintes pontos nas 3 primeiras avaliações, 46, 60 e 50, respectivamente. Então, nessa primeira aqui, ele teve 46, aqui ele teve 60, aqui ele teve 50, ok? Aí agora eu falo o seguinte... O mínimo de pontos que esse estudante precisa obter na 4ª avaliação para ser aprovado é... Para a gente resolver isso aqui, ó, eu vou... Tem várias formas, né? Você poderia montar uma tabelinha aqui, ó, que eu acho até mais simples para vocês. Eu tenho aqui a avaliação 1, avaliação 2... avaliação 3, né? Avaliação 4. Os pesos aqui das avaliações, essa primeira aqui vale 20% do ano, né? do período escolar. Essa aqui vale 10%. Essa aqui vale 30%. E esse aqui vale 40%. Na primeira aqui, o aluno teve 46. Na segunda, o aluno teve 60. Na terceira, o aluno teve 50. E aqui eu não sei. Vou chamar de X. Multiplicando aqui, ó, 46 vezes 0,2, que é 20%, ou 46 vezes 20 dividido por 100, tanto faz, dá 9,2. Multiplicando esse aqui, ó,
multiplicando esse por esse, vai dar 6. Ó, 60 vezes 10 dá 600, dividir por 100 dá 6, ok? 50 vezes 0,3 vai dar 15. E esse aqui eu não tenho. Mas olha só, para ele poder ser aprovado, ele tem que ter 60 pontos. Então aqui, ó, 9,2 mais 6 mais 15, isso aqui dá 30,2. Ok? 30,2 para 60 está faltando quanto? 29. Então faltam 29,8 pontos. Ok? Estão faltando 29,8, mas cuidado, gente, porque nós estamos querendo essa nota aqui, ó, dessa coluna. Nós achamos 29,8 aqui, ó, ok? Porque somando esses dois, ó, a gente vai ter os 60, ok? Então, e agora? O que eu faço aqui, ó? Para eu obter esse resultado aqui, ó, eu peguei esse vezes esse e achei esse, ok? Olha só, eu peguei aqui, ó, 20% vezes 46 e achei o 9,2. Ah, mas e para eu achar o 9,2? Se eu não tivesse isso aqui e não tivesse, ou se eu tivesse isso aqui, ou se eu não tivesse esse e tivesse esse. Então, se isso aqui fosse x, para a gente achar esse x, o que eu teria que fazer? Pegar esse 20% e passar dividindo. Então, se eu pegar 29,8 aqui e dividir por 40%, eu vou achar quem? O x, que vai dar 74,5. Ah, mas ficou difícil. Eu não entendi nada. Se você não entendeu nada dessa forma que eu fiz, porque aqui é uma forma mais lógica para vocês, que eu achei mais simples aqui, tá bom? Mas se você não entendeu, pode usar a fórmula direta de média. Como que eu utilizo a fórmula de média? Pegando os pesos e multiplicando pela quantidade, tá bom? Então, se você tem aqui, ó, a média que ele precisa é 60, você coloca o 60. 60 é igual a 46 vezes 20%, mais 60 vezes 10%. Eu estou pegando isso aqui, viu? Vezes 10%, que é 0,1, mais 50 vezes 0,3, mais 40, ou x, né? No caso aqui eu não tenho, é 40% no caso. Então vou pegar aqui, vou chamar de x. X vezes 40%, 0,4. Isso aqui tudo dividido por 0,2 mais 0,1 mais 0,3 mais 0,4, tá bom? Fazendo isso aqui, a gente vai chegar aqui, ó, soma isso aqui tudo, tá bom? Soma isso aqui tudo, que vai dar 0. Só um instante aqui, 0,2, tanto faz aqui, tá tranquilo aqui, ó. 0,2 mais 0,1 dá 0,3, 0,3 mais 0,3 dá 0,6, 0,6 mais 0,4 vai dar 1, 1 vezes 60 dá 60. Então a gente vai ter aqui, ó, 60 vai ser igual a 30,2, que é pegando esse aqui, multiplicando por esse por esse, ok? Até aqui, ó.
Esquece esse x aqui por enquanto. Até aqui. Você somando isso aqui, tudo vai dar 30,2. Ok? Mais... Isso aqui tudo vai dar 1, né? Então eu não preciso resolver. 1 vezes 60 dá 60. Isso aqui vai dar 0,4. 0,4x. Aí o que você vai fazer? X, passa isso aqui subtraindo. Então nós vamos ter aqui, ó, x vai ser igual a 60 menos 30,2 dividido por 0,4. Bom? Que no final das contas você vai chegar aqui em 74,5. Beleza, pessoal? Então encerramos aqui nosso conteúdo de matemática do terceiro ano do ensino médio. Dê mais uma revisada aí para você se inteirar direitinho. E nós temos aqui 1 hora e 20 minutos de aula, ok? Até nossa próxima aula.